porção tão gloriosa aqui do livro de Gênesis, nós sabemos que este capítulo ele é constituído de uma linda tipologia que vai nos mostrar o glorioso trabalho do Espírito Santo, esse ministério sagrado do Espírito Santo. Quando nós olhamos para este capítulo, nós ficamos convencidos da preciosidade da sua obra. E como nós, amados irmãos e irmãs, necessitamos nos dedicar, em especial nesta hora em que estamos vivendo, sobre o glorioso ministério do Espírito Santo. E este capítulo vai nos mostrar isso. Então, o meu desejo aqui é encorajar cada um de vocês a meditar e a encontrar aqui um profundo significado espiritual para a vossa devoção, compreensão e experiência com este glorioso Deus Espírito Santo. Para facilitar a nossa leitura e para ganharmos tempo, nós vamos ler este capítulo em algumas cenas. Aqui tem pelo menos 5 cenas. E cada uma dessas cenas vai constituir uma parte daquilo que podemos chamar do seu ministério. Então nós temos aqui como que 5 episódios, 5 cenas. A primeira está nos versículos 1 a 9. Então vamos ler. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saístes? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo tudo que já estava resolvido. Então aqui nós temos a primeira cena. E nós vemos que essa cena, ela trata de uma aliança entre Abraão e Eliezer, o seu servo. Meus irmãos e irmãs, o que nós podemos notar nessa linda história, e aqui eu quero dizer para vocês, como Deus usa pessoas, e como Ele usou pessoas, como Ele criou toda uma cena para nos trazer aquilo que nós chamamos no Novo Testamento de Evangelho. Como Ele criou toda essa história na sua sabedoria infinita e na sua soberania para nos falar de Cristo. Isso torna essa história tão sublime para nós. Porque aqui, com reverência, eu digo para todos vocês, Deus não está contando neste capítulo a história de Isaque e Rebeca, mas está contando a nossa história. Preste bastante atenção, Ele está contando a nossa história. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele ascendeu aos céus e assentou no seu trono de glória, Ele disse assim: é-me dado todo poder nos céus e na terra. O Senhor de tudo, aquele que herdou todas as coisas e o mais excelente nome sobre todo nome, o Filho de Deus,
Ele agora está no seu trono de glória. E quem foi enviado? O Eliezer, o Paracleto, o Espírito Santo. Ele foi enviado. E aqui conta-se essa história. Mas não é essa história, é a nossa história. O sublime de tudo isso é nós poder tocar pela mente de Deus, pela unção do seu Espírito, através da sua palavra, o que está acontecendo conosco. O que Deus está fazendo conosco. E muitas vezes isso não é notado. Isso muitas vezes até é ignorado. E aqui o Senhor está abrindo os nossos olhos com essa história. Então, o primeiro ponto, a primeira cena, aliança. Foi por causa de uma aliança eterna que o Filho de Deus morreu. Foi por causa desta aliança eterna que o Espírito Santo foi enviado. E ele fará tudo conforme a aliança eterna. Este é o primeiro ponto que nós precisamos ver. A primeira cena. A segunda cena, vamos tomar os versículos 10. E já digo para os irmãos que não tem como nós abordarmos todos os detalhes contidos aqui. Então, eu quero ser bem cuidadoso com isso, para que, pelo menos, venhamos chegar até a última cena. Senão nós vamos nos perder aqui. Então, muitas questões, elas serão não como que ignoradas, mas vamos passar por cima. Às vezes algum ponto que eu toque, eu não vou entrar, porque senão demandaria uma exposição mais longa, e aí não chegaríamos ao final da última cena. E esse é o meu objetivo, trazer pelo menos a memória dos irmãos essas 5 cenas que compõem este magnífico capítulo sobre a obra do Espírito Santo nos dias finais, em especial nessa última fase da obra de Deus. Ele esteve trabalhando por todos esses 2000 anos na igreja. Porém, o que ele está fazendo agora é a finalização da sua obra. É como você pegar todo o ministério de Cristo. Todo o ministério de Cristo constituiu de 3 anos e meio. Então você pode pegar o Evangelho de Lucas, que nos dá uma didática linda, perfeita. Então você pega a parte daqueles 30 anos, o capítulo 1 até o capítulo 4. Depois você vai pegar o segundo período, que são os 3 anos, do capítulo 4 até o capítulo 9. E depois você vai pegar do capítulo 9 até o capítulo 24, só para falar de 6 meses. 6 meses do ministério de Cristo compõem desde o capítulo 9 de Lucas até o capítulo 24. Então você vê que a maior parte ficou nesses capítulos. O que eu quero dizer, irmãos, e quero usar até um ponto muito importante aqui. Lembra quando Jesus começou seu ministério? Foi num casamento, lá em Caná, João capítulo 2. Você sabe o que ele fez ali? Ele transformou água em vinho. Quando isso aconteceu, você lembra o que o dono da festa disse? Recorda? Deixastes a melhor parte do vinho para a última fase, da festa. Irmãos, eu me atrevo a dizer para vocês que Deus reservou o melhor para a sua igreja nesta última fase da obra de Deus. E para mim não é só uma questão bíblica, é uma questão bíblica que faz sentido. Porque muitos até acreditaram que a vinda do Senhor aconteceria assim. Viria uma grande apostasia, que já veio, está aí. E à medida que essa apostasia se intensifica, a igreja vai morrendo, vai esfriando. Quando a igreja está quase para acabar e tiver uns pouquinhos ali, aí o Senhor Jesus arrebata aqueles pouquinhos e pronto. E o resto, irmãos, o anticristo vai levar tudo. É essa a visão que você tem? Não, essa não é a nossa visão. A nossa visão é que será a vinda do Senhor Jesus, vai coroar o seu triunfo com uma igreja gloriosa. Um povo que o ama, o Espírito Santo não vai falhar na sua obra. Sabe por quê? Porque ele é Deus com Deus e ele é parte dessa aliança eterna. Ele está envolvido nesta aliança, aliança do Pai. Aliança do Pai com o Filho, aliança do Pai com o seu Espírito. Então, vamos avançar um pouco aqui. Veja o versículo 10, a segunda cena que vai falar do encontro. A primeira cena está
A ênfase na aliança. A segunda cena no encontro. Então diz assim,